Minha irmã sempre teve aversão ao meu marido desde o início e se recusa a explicar o motivo. Quando finalmente a confrontei, ela o acusou de ler meu diário e perguntar sobre um crush secreto dela, mas descobri que ela estava mentindo. Eu, uma mulher de 30 anos, casei-me recentemente e tive um bebê. Minha irmã, de 24 anos, não gosta do meu marido e nunca me disse por quê. Quando o apresentei à família pela primeira vez, ela foi um pouco distante, mas, em geral, ela não é muito sociável, tem poucos amigos, nunca traz ninguém para casa para conhecer a família e nunca quis passar tempo com as pessoas que levei para casa. Antes de me casar, perguntei se ela tinha algum problema com ele. Ela disse que não, que ele parecia gentil. Pedi que ela fosse minha madrinha de casamento e achei que estava tudo bem. Na semana passada, meu marido foi deixar algo na casa dos meus pais, onde minha irmã mora, e voltou abalado. Perguntei o que aconteceu, e ele disse que bateu na porta, entrou na cozinha, e minha irmã informou que meus pais não estavam. Ele tentou entregar o que eu pedi para deixar, mas ela disse para ele colocar na garagem, mesmo sendo comida e eles estando na cozinha. Ele tentou puxar conversa, falando sobre o tempo, mas ela o interrompeu, dizendo para não falar besteiras e não tentar conversar com hashtags com ela, saindo do cômodo irritada. Meu marido nunca me deu motivos para desconfiar de comportamentos inadequados, mas minha primeira reação foi pensar nisso. Moramos perto dos meus pais, e ele ficou fora por menos de 5 minutos. Liguei para minha irmã para entender o ocorrido, mas ela desligou na minha cara. Mandei mensagens, e ela me ignorou até hoje de manhã, quando insisti tanto que ela finalmente respondeu. Ela disse que o odeia, sempre o odiou, e que sua única condição é que ele nunca fale com ela. Nos 7 anos em que estamos juntos, eles conversaram talvez 5 vezes, quase sempre apenas cumprimentos dele. Perguntei o motivo, e ela disse que não precisa de um. Ela simplesmente não gosta dele e não o quer por perto. Insisti, perguntando se ele fez ou disse algo que a incomodasse, e ela negou, reiterando que não precisa de justificativa para sentir o que sente. Minha família é muito unida. Meu outro irmão, de 29 anos, e eu às vezes aparecemos sem avisar para ajudar minha mãe com o jantar ou apenas para passar um tempo juntos. Meus pais incentivam isso, dizendo que gostam da nossa companhia. Falei para minha irmã que seria estranho se meu marido não pudesse nem cumprimentá-la quando visitássemos. Ela disse que estava cansada de ter um estranho na casa dela. Falei que não sabia que ela o via assim e prometi que não pediria mais que ele entregasse coisas sem eu estar presente. Afinal, ela teve 7 anos para conhecê-lo, e eu não imaginava que ela ainda o considerava um estranho. Ela insistiu que o problema não era esse, mas sim que não queria que ele falasse com ela, e essa era a barreira que queria respeitada. Disse que comunicaria isso a ele e tentaria mantê-los separados, mas que isso afetaria o tempo dela com meu filho, sobrinho dela, de 6 meses, porque meu marido não se sentiria à vontade com nosso filho perto de alguém que o odeia. Para ser honesta, eu também não me sinto mais confortável com isso, pois não sei que ideias ela poderia colocar na cabeça dele. Isso também impactará o tempo dos meus pais com meu filho, porque se meu marido não puder levá-lo até lá, as visitas serão menos frequentes. Não mencionei isso a ela, mas isso me parte o coração, porque meus pais adoram meu filho. Ele é o primeiro e único neto até agora, e eles amam passar tempo com ele, sempre pedindo para o levarmos. Ela me acusou de me vitimizar, de pintá-la como uma vilã e de desrespeitar a única barreira que ela estabeleceu. Estou completamente perdida e tentando encontrar a melhor forma de seguir em frente. Alguma sugestão sobre como posso resolver essa situação? Edit 1. Não esperava tantas respostas em tão pouco tempo, mas agradeço muito pelos comentários. Para esclarecer algumas coisas e responder perguntas. 1. Contei aos meus pais, e eles sabem do ocorrido. Minha mãe disse que vai conversar com minha irmã, mas, pelo que sei, ela está evitando a conversa, alegando estar ocupada, cansada ou precisando de mais tempo. Meu pai disse para não me preocupar, que isso vai passar. Ele teve um infarto recentemente e está em recuperação, então não quero pressioná-lo e causar estresse. Deixei o assunto de lado com ele e mudei de tópico. 2. Meu marido é incrível e nunca me deu motivos para desconfiar dele com outras mulheres. Confesso que,
Quando ele me contou a reação dela, pensei por um momento que ele poderia ter feito algo, porque não consigo entender por que ela explodiu por uma conversa casual, mas ela mesma disse que ele não fez nada. 3. Sei que meu irmão teve relacionamentos, mas ele nunca trouxe ninguém para casa. Eu mesma só levei alguém para casa quando estava em um relacionamento sério e pensava em um futuro. Ao todo, apresentei 2 namorados, meu atual marido e um ex da faculdade. 4. Sobre a saúde mental dela, ela sempre teve um temperamento forte. Já brigou comigo várias vezes sem se desculpar, mesmo quando percebeu que estava errada, como quando me acusou de pegar os sapatos dela, que na verdade estavam no carro. Nunca houve algo nesse nível antes. Atualização 1. Estou impressionada com a quantidade de respostas. Estou tentando ler todas, mas responder a todas é difícil pelo volume. Agradeço muito, pois isso me dá perspectiva. Para esclarecer, a única razão pela qual considerei que meu marido pudesse ter feito algo é porque trabalho na área da saúde, onde todas as versões de uma história devem ser analisadas. Meu primeiro instinto foi achar que ela estava sendo desproporcional sem motivo. Mas sempre tento ver os 2 lados e entender por que ela disse o que disse. Tanto ela quanto ele disseram que ele não fez nada, e estou seguindo essa versão. Quando crianças, meu irmão era o filho favorito. Meu pai só queria um menino e falava constantemente sobre seu filho e seu legado. Ele mudou com o tempo e agora valoriza todos os filhos igualmente. O pai que eu tinha aos 10 anos é diferente do que tenho hoje. Minha irmã era a favorita da minha mãe, que sempre dizia isso. Eu nunca quis ser a princesinha calma que minha mãe desejava. Queria agradar meu pai, sendo o mais masculina possível, recusando vestidos e coisas assim. Essa relação também evoluiu, e hoje minha mãe e eu nos damos muito melhor. Eu era esquisita entre meus irmãos, e só começamos a nos aproximar depois dos 14 ou 15 anos, quando encontramos interesses em comum. Meu marido ficou muito feliz por fazer parte da minha família. Meus pais o tratam como filho, e ele já disse várias vezes que se sente mais parte da minha família do que da dele. Ele tem 3 irmãos, mas é o caçula, com 10 anos de diferença, e muitas vezes se sentia excluído. Ele me disse uma vez que estava animado por ter uma cunhada, já que não tem irmãs e não é próximo dos irmãos. Então, essa situação o deixou muito abalado, e me sinto péssima por ter cogitado que ele pudesse ter feito algo inapropriado, quando, no fundo, sabia que não. Minha irmã disse ao meu pai que vai sentar para conversar conosco hoje à tarde, depois que eu sair do trabalho, então estou esperando para ouvir o que ela tem a dizer na presença dele. Atualizarei novamente após a conversa. Atualização 2. Conversei com meu pai e minha irmã há algumas horas. Basicamente, meu pai perguntou o que aconteceu, e cada uma deu sua versão. Ele perguntou se ela tinha certeza de que não havia motivo para sua atitude. Ela disse que sim, mas não queria contar. Meu pai respondeu: bem, não vamos forçar ninguém a compartilhar nada. Então, ela disse: tudo bem, vou contar por quê. Ela afirmou que, quando conheceu meu marido, ele perguntou sobre um cara, vamos chamá-lo de Sr. L. Ela disse que ele perguntou como o Sr. L estava. Depois, virou para mim e disse: eu sei que você leu meu diário. O cara por quem eu tinha um crush e sobre o qual escrevi todos os meus pensamentos privados. No primeiro dia que seu marido me conheceu, ele perguntou isso, e isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre ele. Fiquei chocada, porque, primeiro, eu nem sabia que ela tinha um diário, e, mesmo se soubesse, nunca o leria. Eu mesma tive um diário uma vez, e meu primo o leu, me zoando sem piedade. Jamais faria isso com outra pessoa. Primeiro, fiquei surpresa, depois, furiosa, porque percebi que ela estava inventando. Ela conheceu meu marido há 6 anos. Namorávamos há 1 ano antes de apresentá-lo à família. Há 2 anos, minha irmã foi para o exterior por 1 ano, por causa da faculdade. Uma amiga minha, que começou a faculdade mais tarde e estava no mesmo programa, fez a mesma viagem. Reconheci o nome como do professor Gato, que minha amiga elogiou ao voltar. Perguntei à minha irmã se era o professor da universidade, e ela disse: sim, viu, essa é sua confissão.
Perguntei como meu marido poderia ter perguntado, há 6 anos, sobre alguém que ela só conheceu há 2 anos. Ela ficou em silêncio por 1 minuto, como se estivesse processando. Depois, gritou que eu simplesmente não entendia como era difícil para ela ter um estranho em casa e saiu batendo o pé. Meu filho vai crescer sem conhecer a única tia que tem, mas não posso consertar uma situação que ela está inventando. Quando crianças, eu não era a melhor irmã. Tínhamos brigas bobas, discussões idiotas por coisas como o controle da TV ou o que comer no jantar. Mas achei que nossa relação tinha melhorado nos últimos anos. Trocávamos memes, fazíamos piadas, viajamos juntas algumas vezes, jantamos, almoçamos. Ela foi minha madrinha de casamento e me visitou todos os dias no hospital quando tive meu filho, numa cesariana de emergência com complicações. Fiquei internada por 1 semana, e ela me acompanhou todos os dias nos primeiros meses pós-parto. Ainda espero que isso possa ser resolvido, mas se ela está inventando mentiras e se recusa a conversar, não sei o que posso fazer. Edit 2. Perguntei ao meu marido sobre isso. Ele não se lembra de ter perguntado nada sobre nenhum cara. O nome não lhe é familiar. Meu marido e minha irmã nunca namoraram, já que muitas pessoas perguntaram. Sim, sei com certeza que as áreas onde ele estudou e trabalhou são distantes de onde estamos, e, pela forma como fomos criados, não saíamos muito. Sim, meu marido é de uma raça diferente da nossa, mas prefiro acreditar que minha irmã não é racista. Somos asiáticos, e ele é negro. Atualização 3. Para todos que dizem que ela precisa de terapia, já sugeri isso no passado por causa de seus problemas de raiva, mas ela sempre recusa, e não se pode obrigar alguém a fazer terapia. Tem que ser escolha dela. Falei com meu pai novamente hoje de manhã. Ele disse que tentou conversar com ela, mas ela está evitando o assunto. Falei para ele não se preocupar e que ele e minha mãe são bem-vindos na minha casa, mas que não irei tão frequentemente a um lugar onde tenho preocupações com a segurança do meu filho e do meu marido. Ele disse que entende. Minha mãe está muito irritada com a situação, principalmente com o que minha irmã fez, e apoia minha posição. Ela perguntou a minha irmã como ela se sentiria se alguém tratasse meu irmão como ela está tratando meu marido, e minha irmã teve um ataque, dizendo que minha mãe estava tentando culpá-la, o que me leva a crer que ela sabe que está errada. Por que se sentiria culpada se não tivesse feito nada de errado? Para quem diz que devo pedir aos meus pais para expulsá-la de casa, isso não é uma opção. Ela terminou a faculdade recentemente e está procurando emprego. Não tem condições de se mudar, mesmo que quisesse. Podemos estar em conflito agora, mas ela é minha única irmã. Não éramos as mais próximas, mas costumávamos estar lá uma pela outra. Por mais brava que eu esteja, não quero vê-la desabrigada. Sobre a questão racial, tenho 27 tios e tias. Sim, meus avós foram bem ocupados. Minha família é extremamente diversa, com negros, brancos, hispânicos, mais asiáticos, filipinos. Se você pensar em uma raça, provavelmente está na minha família. Por isso, não acho que seja por causa da raça dele. Ela parece odiar quase todos igualmente. Ela e meu irmão nem sempre se dão bem, mas ela está sendo extra gentil com ele. Ele me disse que ela falou que ele é o único do lado dela e que todos estão contra ela. No entanto, ele deixou claro que não está tomando partido, que não vai mudar como interage com ninguém e está falando com nós duas. Isso é totalmente aceitável para mim. Ele é irmão dela, e isolá-la provavelmente não ajudaria. História 2. Minha mãe exigiu que eu convidasse meu irmão afastado para meu casamento e ajudasse com o visto dele. Quando recusei, ela tentou me culpar, mencionando que pagou pelos meus exames da faculdade de medicina. Então, disse que ela também estava desconvidada. Para contexto, meu irmão, de 26 anos, e eu, de 31 anos, estamos afastados há anos. Ele sempre foi arrogante, egocêntrico e nunca se arrependeu de seus comportamentos passados. Quando éramos crianças, nossa mãe, de 62 anos, sempre teve favoritos. Ele era o filho de ouro e se aproveitava disso. A última vez que conversamos, tivemos uma grande discussão, e ele nunca demonstrou remorso. Aceitei que não temos uma relação.
Sou médica estrangeira trabalhando nos Estados Unidos e vou me casar com meu noivo americano, de 33 anos, no início de 2026. Minha família vive no meu país de origem, e estamos finalizando a lista de convidados, já que será um casamento em um destino. Minha mãe insiste que eu convide meu irmão, depois que descobriu que ele não sabia do meu casamento. Ela pediu que eu o convidasse e fornecesse uma carta-convite para ajudar na obtenção de um visto de turista. Recusei respeitosamente. Além do nosso histórico, ele ainda é estudante, com poucos laços com o país, então duvido que consiga o visto por conta própria. Meus pais, que já têm vistos válidos e me visitaram antes, ofereceram-se para serem fiadores dele, dizendo que minha carta ajudaria. Pessoalmente, não quero que ele tenha acesso a mim e me recuso a deixá-lo se beneficiar de mim. Minha mãe argumentou que ele poderia ficar em um hotel separado e que ela só queria a família reunida. Expliquei que não me sinto confortável com a presença dele no meu casamento e que não quero esse estresse em um dia especial. Disse que, ao insistir, ela só reforçava minha sensação de que priorizo os sentimentos dele acima dos meus. Ela continuou pressionando, dizendo que os parentes falariam mal se ele não fosse convidado. Finalmente, disse que, se ela insistisse, ela também poderia se considerar desconvidada. Isso gerou uma explosão, com ela me acusando de ser ingrata. Na cultura asiática, a ideia de dívida com a família é forte. Ela lembrou que ela e meu pai pagaram meus exames caros como médica internacional, dizendo que o mínimo que eu poderia fazer era atender a esse desejo. Exasperada, disse que pensaria no assunto. Estou errada por recusar o convite ao meu irmão? Há um meio-termo razoável ou devo manter minha posição? Comentários e respostas. Comentário 1. Há muitas questões culturais aqui que não sei como lidar. Sei o suficiente sobre a cultura familiar asiática para saber que não sei o suficiente para comentar. Se fosse na minha cultura, eu diria que você não está errada. Então, vou seguir por essa linha. Resposta: concordo. Por isso, busquei opiniões aqui. Postar isso em um grupo do meu país provavelmente geraria críticas e pressão para ceder, já que muitos lá são muito religiosos e focados na família. Agradeço a validação da minha decisão. É difícil se desvencilhar das influências culturais, mas estar nos Estados Unidos abriu meus olhos. Comentário 2. Você não está errada. Apenas pague de volta os custos dos exames. Caso contrário, você nunca estará livre dessa dívida. O próximo passo será: seu irmão precisa de ajuda financeira. Você tem que ajudar porque gastamos muito com seus exames. Seu irmão precisa de um emprego. Talvez você possa ajudá-lo a ir para os Estados Unidos. Corte isso pela raiz. No casamento, é só dizer que ele não conseguiu o visto. Resposta: sim. Estou pagando os custos dos exames. Essa situação abriu meus olhos para a gravidade disso, e não gosto de ter esse fato jogado na minha cara. Sobre a parte do emprego, consigo imaginar isso acontecendo. Como irmã mais velha, estou exausta de sempre ser esperada para salvar alguém que é tão desrespeitoso e ingrato. Comentário 3. Não pense no assunto. Não é não. Ela não pode usar os exames como chantagem. Foi uma decisão que eles tomaram como pais, não uma alavanca para desrespeitar seus limites. Não é o dia dela. Não importa se ela quer a família reunida. O casamento é seu. Ela aceita ou não. Não ceda. Resposta: concordo. Decidi dizer um não firme na próxima conversa. Não devo isso a ela ou a ninguém, muito menos ao mimado que ela criou. Não quero que ele cause problemas, e, sabendo como ele é vingativo, tenho certeza de que encontraria uma forma de me prejudicar. Comentário 4. Você não está errada. Se seu irmão ficar além do visto, você e seus pais podem ser responsabilizados por multas ou outras punições do governo americano. Qualquer convite futuro seria analisado com lupa. Ele não se importa com isso, então a resposta é não. Muito risco. Resposta: concordo. Durante meu processo de visto, perguntaram se eu tinha família no país, e acho que fazem verificações. Muitas pessoas do meu país extrapolam o visto, e pedidos podem ser negados por menos.
Sabendo como ele é vingativo, tenho certeza de que ele arrumaria um jeito de me meter em problemas. Obrigada pela perspectiva. Atualização: acabei de falar com minha mãe por telefone. Respeitosamente, disse que ela precisa respeitar minha decisão de não querer meu irmão por perto. Se ele estivesse realmente interessado em reconciliação, teria me procurado, não se escondido atrás da mãe como um homem adulto. Agradeço por me ajudarem a perceber isso. Deixei claro que, se ela estivesse pensando em fazer algo pelas minhas costas ou tentar uma surpresa no dia, eu não hesitaria em excluí-la completamente. Como esperado, isso gerou uma discussão acalorada, seguida da clássica culpa religiosa: quer um casamento infeliz. Como pode ser abençoado por Deus sem os pais presentes? Depois, veio a palestra sobre o que eu diria aos meus futuros filhos se o tio deles estivesse fora da vida deles. E, claro, a acusação de que morar nos Estados Unidos mudou minha visão sobre família. Meu pai ainda não sabe de tudo, mas logo ficará sabendo. Nunca tive problemas com ele, que sempre me apoiou, mesmo com meu afastamento do meu irmão. Sei que ele desaprovaria, mas entenderia. Espero agora a tática clássica dela de me ignorar. Tudo bem, já vi esse padrão várias vezes. Nunca resolve conflitos, apenas me congela até decidir fingir que nada aconteceu. Mesmo que ela tente consertar depois, não será reconhecendo seus erros, mas suavizando o tratamento silencioso. Na cabeça dela, a culpa sempre será minha. Paciência. A recusa dela em respeitar meus limites e seu tratamento só confirmam o que já sei. Cortar contato com ela é a escolha mais saudável. Entendo, até certo ponto, porque ela favorece o caçula. Ele é homem, segue os passos deles como advogado, mora com eles, e sua infância foi marcada por doenças e momentos difíceis. Então, entendo a superproteção. Mas, na nossa última viagem juntos, há alguns anos, eu tinha que me controlar para não revirar os olhos toda vez que ela o mimava, como se ele não fosse um adulto. Quando levantei preocupações sobre a arrogância e comportamento tóxico dele, ela minimizou, dizendo que ele precisa ser assim por causa do ambiente competitivo. Médicos não estão em ambientes de alto estresse também? Precisamos agir assim? Silêncio. Claro, sei que há nuances culturais e complexidades na nossa dinâmica familiar asiática, que é complicada demais. Por isso, estou postando de uma conta secundária e comecei no IDA antes de compartilhar na versão do meu país. Tenho uma ideia do que as respostas serão, e suspeito que não vão alinhar com o que meu coração espera ouvir. Ainda assim, quis reunir perspectivas diversas. Obrigada por todas as contribuições, e fiquem tranquilos, no dia do meu casamento, haverá muitas medidas de segurança.